está começando o primeiro de fora da área, que o César vai explicar melhor para vocês o que que é. Eu sou o Luiz Ramires. E eu sou o César Oliveira, aqui participando de fora da área, 2.200 quilômetros do Beira-Rio, hein, Ramires? Aqui em Brasília, falando do Inter. Tem gente que acha que é pouco, né? Tem gente que está do outro lado do mundo. Mas para nós... O cara sai lá da Restinga para ir no Beira-Rio e acha longe, né? Eu reclamava quando eu era guri que eu ia a pé do gasômetro até o Beira-Rio ali pela orla. Pois é, eu pegava o T2 ali no cemitério São João, eu morava lá perto da volta do Menino, subia até ali, pegava o T2 ali, eu e o meu amigo Cabeça ali, o jogo era 5, nós pegava o T2 às 11 da manhã para ir para o Beira-Rio. Acho que todo mundo teve um amigo Cabeça, né? Todo mundo fazia isso, né? Na época eu estava numa torcida organizada, ela chamava Academia do Povo, e aí a gente tinha que chegar cedo mesmo, enfim. Mas assim, só para explicar para quem está chegando agora, o de fora da área é uma ideia que a gente teve aqui, eu e o Ramires, para a gente conversar sobre o Inter para além do DDD 051, longe de Porto Alegre. A ideia é pegar colorados aqui de Brasília, do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, para levar a nossa visão sobre o Inter, sobre os jogos, contar histórias. Esse é o de fora da área. Falar do momento do Inter e contar um pouquinho de história, né? Porque todo mundo gosta de contar e de ouvir história. E temos muitas, né? E tem colorado espalhado por todo esse mundão aí. Muita gente. Vamos chamar a cada semana ter um colorado de uma parte, um ou mais, né? De uma parte desse mundo para falar sobre as histórias. Mas tu falou do momento, o momento é espetacular, né? Assim, eu acho que como... Né? Eu não sei como é que tu tá, mas eu como... Nós estava lá no Beira-Rio, década de 90 e 80, então a gente só acredita quando as coisas acontecem, né? Esse dia eu estava pensando sobre isso, César. Eu também fui de torcida organizada, né? Eu fui da Superfico na década de 80. No início da década de 80. O grandíssimo Marcelo, né, cara? Que Deus o tenha. Marcelo. Grandíssimo Marcelo. Morreu subindo a rampa do Beira-Rio antes de um jogo. Cara, não tinha lugar... Fala aí que eu te cortei, vai lá. Aí eu vivi muito o momento do Inter, em que o Inter não conseguia buscar os títulos, né? E a gente ainda estava naquela... respirando aquele ar daquele invicto de 79, né? Então, muita expectativa, mas pouca realização. Então, agora, aqui de longe, passando muito nervoso, né? Sofrendo bastante com esse time. Sabe que eu tive eu me dou conta, assim, das coisas, né? Como faz tempo que o Inter não chega num momento desse no Brasileiro. Quer dizer, já chegou lá em 87, lá disputando com o Flamengo, a gente foi vice. Depois 89, eu acho que com Bahia também, vice, né? Que foi o Grenal do século antes. Mas eu não sei se eu devo confessar, cara, mas em 79 eu estava lá no Beira-Rio. Eu consegui era moleque, consegui um ingresso, né? Não tinha grana e eu consegui um ingresso e acabei indo no Beira-Rio e vi aquele espetáculo que foi Inter e Vasco, né? Depois, o próximo título que eu fui ver nacional foi em 92, que eu estava no Beira-Rio também, contra o Fluminense. E depois disso, nada. Então, eu estava nos dois também, César. Eu estava Sério? nos dois. Tem um tio... Nós temos que baixar a faixa etária do programa, hein? Mas eu era guri, eu era novinho. Eu também. 79. Eu tenho um tio que mora na frente do Beira-Rio. E nós simplesmente, eu e a mãe estavam almoçando na casa dele no domingo, no dia do jogo. E aí ele chegou, colorado, né? E ele chegou, virou para mim e disse: "Vamos no jogo?" Eu: "Hã? Hein?" "Vamos." Cara, compramos ingresso de cambista ali na frente. Entramos, o jogo estava quase começando, ficamos do outro lado do placar eletrônico, lá em cima da arquibancada. Então a gente deve ter se cruzado, porque eu fiquei lá perto da chaminé também, lá na chaminé do Saci lá. Sim, mas a chaminé era do lado do placar eletrônico, né? Isso, tu ficou do lado oposto. Eu fiquei do lado oposto.
Ah, tá. Eu fiquei do lado oposto. Exatamente onde ficaria a chaminé, só que do lado oposto. Eu consegui também, assim, o meu pai tinha um armazém ali na Anita Garibaldi e eu trabalhava, né? Era um menor aprendiz do meu pai lá. E aí eu entregava as compras, né, cara? E as pessoas iam ali, enfim, entregar a compra. E eu entregava a compra na casa de um conselheiro do Inter. E naquela época era entregador, né? Hoje é delivery. Não, do meu pai não, era escravo do meu pai, não era entregador. Vai lá entregar as compras. Eu ia lá, né, cara? E aí eu entregava ali no Seu Aguiar, eu acho o nome dele, que é, para quem está vendo não vai saber quem é, mas é ex-sogro do nosso amigo João, aqui do nosso grupo lá. Ex-sogro do João era conselheiro do Inter. E o Seu Aguiar não foi ao jogo, não sei porquê, e bem como tu, assim, chegou foi só que foi na sexta-feira, disse, tu quer ir ao jogo? Eu disse, claro, não tinha dinheiro, então, meu pai me dava 10 conto para eu ir na matiné, e era gremista ainda, o pai. Aí o Seu Aguiar tira aquele ingresso do bolso, assim, e me dá aquilo, pá, aí que eu fui, senão eu não iria. Aí eu fui, que jogo, que momento, como disse um amigo meu. Que momento. Um momento parecido com esse, César, depois que eu vim aqui para Brasília, que já vai fazer 15 anos, né? Eu acho que foi só na época do... Claro, teve aquela época do Bonzão aqui para quem conhece Brasília, né? Fica no bairro Sudoeste, é um bairro que fica no bairro Sudoeste. E depois, que foi a época da Libertadores, né? Da Libertadores. E da época do bilhar também, né? E depois, em seguida, o bilhar, né? O bilhar. O Bonzão acabou de forma trágica. Eu não estava lá, mas acho que tu sabe da história. Teve um Grenal e o dono permitia que colorados e gremistas vissem o jogo no bar dele. E eu, hein? Tu tava lá? Não, né? Não tava. Assim. E diz que aí começou a corneta e aí os ânimos exaltaram e acabou mal o jogo. E o Bonzão nunca mais passou o jogo do Inter. Mas também, né? Não dá para misturar, cara. A gente não dá, não tem como, porque as pessoas... faz parte da gente, né, cara? Tu tá perdendo, é um momento dolorido, aí vem o cara rir de ti. Tem gente que não suporta, né? Eu procuro virar as costas e ir embora, mas às vezes a gente não consegue, né? Não consegue. Aí saímos dali, aí tu vai lembrar, né? Aí fomos pro lugar mais apoteótico, eu acho que teve aqui da torcida do Inter. Aí, para quem está assistindo, a gente já passou a falar das histórias aqui de Brasília, viu? Esse que é o negócio do nosso bate-papo, que é o bilhar, né? Bilhar.com ficava num porão, lembra, Ramires? Descia uma rampinha, não tinha janela. Não tinha janela, o banheiro era misto, né? Era uma coisa horrorosa, cheio de mesa de bilhar, né? Um pavor, era um pavor, só que cabia umas 300 pessoas lá dentro. E a gente lotava aquilo lá, botava instrumento. Lotava. Tinha o Renan de DJ, que ficava tocando música do Inter. E a gente compramos instrumentos, fizemos uma banda aqui e levava lá para dentro do bilhar, até sinalizador acendiam lá dentro. Até tem imagem disso. Vamos ver as imagens aí? Vamos. Então tá, olha aí. Se fosse hoje, a gente ia sair preso de lá.
Não, se fosse hoje, não tinha a licença dos bombeiros. Aliás, eu acho que não tinha já naquela época, Eu acho viu? que não tinha. Tu lembra? Tu não tava, tu tava lá nesse jogo, nessa loucura aí? Cara, eu tive em várias loucuras. Eu tive numa que teve sinalizador lá dentro, Teve. que quebraram, Teve um, até quebraram um instrumento. cara, foi um É, horror. foi Não, e uma teve tumulto. uma história que foi fantástica, né? Acho que eu não lembro se foi no 8-1 do Juventude ou no 8-0 do Caxias, que é aquele teu amigo lá que trabalhava na TAM, lembra? Ele saiu de Brasília e Sim, eu acho que o Kleber faz o gol e ele começa a vibrar e tinha um ar-condicionado que o dono do bar recém tinha colocado. E parede. ele derrubou a parede com ar-condicionado, caiu tudo em cima dele. Mas para quem está em Porto Alegre não sabe esses perrengues que a gente passa para acompanhar o Inter aqui, né? As pessoas, Verdade. mesmo de longe, a gente tem que improvisar, né? E quantas vezes a gente já trocou de bar aqui, né, César? Dezenas. Isso Porque deve a galera não ser. nos aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. É. Não aguenta porque vira uma arquibancada, né? Com a pandemia até agora o negócio tá todo mundo vendo por conta e falando na rede social. Mas é bacana, cara, é bacana. E assim como nós, né, colorados de várias. Tu mesmo já viu o Diego aqui, que é conselheiro aqui em Brasília, vocês já viram jogo no Copinha, que é uma instituição colorada no Rio de Janeiro. Eu Nós vi vamos fazer um programa dedicado ao Copinha. ao Copinha. Podemos fazer um também lá do Quintal do Espeto, que é lá em São Paulo, que o consulado lá de São Sim. Paulo faz, que também eu vi jogo lá e o Também pessoal enche, vem. já assisti jogos lá também. Isso, vem gente de tudo quanto é canto ver jogo lá no Quintal do Espeto. E agora eles estão, desde o ano passado, eles estão vendo na Vila Mariana também. Então, esse esforço dos colorados é notável, né, para acompanhar o time, um time na ponta do campeonato, na Série B, onde tiver, tem Cara, colorado teve ali. uma passagem no Quintal do Espeto, César, que Hum, o jogo era um domingo de tarde, 4 horas da tarde, aquele jogo clássico, né? E eu estava em São Paulo no final de semana, fui para lá assistir o jogo lá com o Carlos Bica lá, que era o cônsul lá, né? E, cara, e assim, o Quintal do Espeto, para quem não conhece, ele tem uma entrada, ele é compridão, chega lá no fundo, ele abre, tem um salão com pista de dança, com isso. palco de banda, e depois tem um cantinho lá no fim, um salãozinho lá para umas 30, 40 pessoas, que é É onde a onde torcida do assiste. Inter assistiu o jogo. Tem Mas uma tu acha que TV. tu tá chegando numa festa, num show, né? Primeiro, antes de chegar lá, né? Não, cara, é isso que eu ia contar. Quando eu cheguei, estava vazio o lugar. Cheguei, entrei, nos levaram lá, primeira vez que eu tinha ido, né? Nos levaram lá no fundão, entramos lá, cara, aí tu entra, fica naquela sala lá tem tudo, o garçom te atende lá, os banheiros são ali dentro, é tudo lá, tu não sai de lá. Cara, Sim. assistimos o jogo, tá acontecendo de lá, que era umas 6 horas, cara, aquele lugar tava lotado de gente, tava rolando um forró pesado, Bem um lugar assim, bem assim. lotado de gente, parecia um outro mundo, parecia que eu tinha atravessado um É, portal, assim, entendeu? eu Muito fui, eu bom. fui, e é umas cadeiras de palha lá no fundo. Eu tava com a Michelle, a minha esposa, e as meninas em Porto Alegre, em São Paulo, e elas, eu acho que elas foram no cinema, e nós estávamos num hotel ali perto. E eu fui caminhando, bermudão, chinelo, camisa do Inter, igual a ti. Cheguei lá, não tinha assim, umas famílias ali, porque o Quintal do Espeto é um rodízio de espetinho de gato, né? Para quem acha que é um espeto, não, é espetinho, é rodízio de espetinho. E aí entrei, e aí foi um jogo lamentável, foi um jogo pela Série B, foi Inter, nós tomamos 2-1 no interior, aquele time lá do interior de Pernambuco, qual era aqui? Cara, não, de Alagoas, qual é que é? Puta, minha cabeça já era. Tá, enfim. Mas perdemos o jogo, aí a mesma coisa, abre a porta assim, tu sai,
né? As pessoas produzidas para estar ali, né, cara? O Inter tinha perdido, tinha que caminhar até o hotel, que dava uns 5 quilômetros. Coisa maluca, coisa maluca. Mas essas são as histórias aí pelo Brasil, né? E assim como tem essa, tem muitas outras, né? Tem umas que a gente vivenciou, tem umas que a gente vai buscar com o pessoal que está espalhado por aí. Essa é a ideia do nosso de fora da área, né? De fora da área, aqui de Brasília para Porto Alegre, para o mundo. E aí a gente promete que no próximo a gente já tem convidado para contar as histórias e falar um pouco mais do Inter e dividir com vocês, né? Como é que é o Inter fora do Rio Grande do Sul? O Inter além do Menino Deus. Existe Inter além do Menino Deus. Existe Inter além de Porto Alegre, da região metropolitana. A gente sente saudade de lá, mas tem muita coisa do Inter aqui e as pessoas sabem, né? O Inter é um time universal já, né? Tem muitos torcedores, muitos fãs. Aqui em Brasília mesmo, nós temos gente nascida no Rio de Janeiro, que é colorada, amigo nosso, Marcos. Tem gente de todo o Brasil que está com a gente. Aqui... Vamos fechar o Boteco, Ramires? Vamos, né? Acho que chega. O que tu acha? Vamos Semana que vem a gente... O pessoal nos desculpa aí, que é o primeiro, né? E tem aquela escorregada, mas próximos a gente vai aprimorando nesse maravilhoso canal do Povo do Clube aqui no YouTube. Bem lembrado, César. Ó, vamos curtir o vídeo aí, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo tem um... Deixar o like, como dizem os youtubers, né? Deixa o like aí. O joinha. Assina o canal. Participa aí com a gente. Deixa a opinião e se quiser participar também, tu tá aí no interior do Rio Grande, no interior do Amapá, em Rondônia, na Venezuela, em Cuba, Estados Unidos, na França, da Nova Zelândia, pode pedir para participar que a gente deixa. Deixa uma mensagem lá na página do Povo do Clube no Facebook que a gente vai buscar. Mas é isso aí. Beleza? Valeu. Encerrando, então, esse de fora da área. Valeu. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu.